da interseção, ou das zonas de interseção entre o direito civil e o direito tributário. Ora bom, o esquema que eu apresento dá-nos a ideia, de facto, que o direito fiscal é um direito de sobreposição, é um facto conhecido, um direito que assenta sobre outros ramos de direito, e eu diria que assenta sobre ainda outros ramos do conhecimento. E eu, olhando para aqui, acho que faltam aqui dois ramos de conhecimento que têm evidente interseção com o direito fiscal. Um deles é, desde logo, a astrologia. Porquê é que eu digo que é a astrologia? Porque só nos astros é que nós conseguimos adivinhar aquilo que vai acontecer no próximo orçamento. Os orçamentos são uma caixinha de surpresas. O direito fiscal muda todos os anos e, de facto, acho que tem alguma ligação com os astros. Eu diria que o outro ramo do conhecimento, que também tem ligação com o fiscal, além destes, é o ilusionismo. E digo ilusionismo porquê? Porque, de facto, nós, entre a discussão de uma proposta de orçamento e o orçamento final, aquilo que verificamos é que há normas que aparecem e depois desaparecem por magia. Portanto, digamos que é um legislador um pouco esquizofrénico. Mas vamos tentar aqui focar-nos naquilo que é estrutural para o direito fiscal e, sobretudo, na sua relação com o direito civil. Se olharmos para aquilo que é um imposto, podemos pensar que, à partida, nada tem a ver com o direito civil. E nada tem a ver com o direito civil, ou pelo menos aparentemente nada tem a ver com o direito civil, porque o imposto, segundo a noção da doutrina mais estável, é que o imposto é uma prestação pecuniária, unilateral, coativa e definitiva. E olhando para isto para o direito civil, assim podemos pensar o que é que isto tem a ver com a autonomia privada. O direito civil assenta na vontade das pessoas de se unirem em fazendo determinadas ligações mais do ponto de vista patrimonial ou mesmo pessoal, caso da família. O que é que o direito fiscal tem a ver com isto? Bom, havia um senhor que se chamava Jean-Jacques Rousseau, que dizia que isto tudo assentava num contrato. O chamado contrato social, havia aí um contrato, mas eu, quando nasci, ninguém me disse que eu tinha um contrato com o Estado. E eu, quando comecei a trabalhar, tive que pagar impostos. E, portanto, chegamos a esta altura e perguntamos, bom, mas o que é que tem uma coisa a ver com o outro? Ora bom, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porquê? Porque o direito fiscal assenta sobre fenómenos económicos, patrimoniais, fenómenos da vida, do dia-a-dia, e esses fenómenos são regulados, são regidos, sobretudo no direito civil. E, portanto, nós temos também no direito fiscal um credor tributário, não é? Que exige do contribuinte determinada prestação tributária, tal como temos no direito civil um credor. Temos um devedor, com um chamado dever fundamental de pagar impostos, e aí é muito mais difícil furtar-se a esse dever do que um devedor civil. E, portanto, aquilo que nós temos, e é isso que faz a ligação e interseção do direito civil com o direito fiscal em grande medida, são fenómenos jurídico-civis que têm transcendência fiscal. E os exemplos são muito simples. Não é? O enriquecimento, a mudança de estatuto social, a capacidade contributiva, são todos fenómenos que muitas vezes estão associados a contratos civis, por exemplo, compras e vendas, por exemplo, estou a falar de contratos, mas mandatos, prestações de serviço, e tudo isso tem, obviamente, ligação com o fiscal, porque é aí que se vai captar aquilo que são os fenómenos que o direito fiscal quer tributar. Mas cada vez mais, o direito fiscal está a deslocar-se desta inspiração civil e está a trasladar-se para a área mais económica. Temos ali algumas ramificações com o direito contabilístico, também com o direito constitucional, por causa dos princípios que também evoluem e são feitos no direito fiscal, mas a verdade é que se está a assistir a um fenómeno de economicização, se eu posso usar este termo, do direito fiscal. Há uma tensão entre um direito fiscal mais jurídico e um direito fiscal mais económico que tem repercussões enormes. Aliás, tem repercussões, desde logo, nos impostos, que nós conhecemos muito bem, como
seja, o IMT, que é um imposto muito jurídico, que incide sobre transmissões. Bom, hoje em dia incide sobre transmissões civis? Não. Diríamos que a transmissão civil hoje em dia é uma pequena, é um dos factos do IMT, um dos factos tributários. Temos contratos de promessa de contradição, temos procurações irrevogáveis para a transmissão de direitos reais, temos contratos de promessa com cláusulas de cedência de posição contratual. Tudo isso é relevante para efeitos de IMT e, no entanto, não se dá transmissão de direitos reais. Há, por exemplo, conceitos que, ao contrário, no direito civil são mais abrangentes, mas que no direito tributário nos geram dúvidas sobre se também devem ser acolhidos. Eu dou o exemplo da chamada doação remuneratória. O Código Civil fala da doação remuneratória, em que alguém agracia outra pessoa por serviços prestados, mas que não tem subjacente uma vinculação, um contrato. No fundo, agradece por serviços prestados. A dúvida é, no direito fiscal, isto vale como doação? Ou é um rendimento do trabalho, um rendimento de uma profissão, não diria de uma profissão liberal, mas um rendimento independente? O que é isto? Há aqui zonas de tensão e, de facto, os conceitos coincidem cada vez menos. Por exemplo, no IVA, o conceito de prestação de serviço no IVA é o conceito mais lato que se possa imaginar. Nós sabemos que a definição está muito bem caracterizada no Código Civil, mas no IVA ela é uma definição residual, que abrange basicamente tudo aquilo que não é transmissão de bens. Abrange prestações de facto negativo, simples abstenções de agir, de atuar, e, portanto, como vemos, o fenómeno económico, digamos, tomou conta do direito fiscal, e ele está cada vez menos um direito jurídico, um direito jurídico na verdadeira acessão da palavra. Eu queria dar aqui um exemplo das tensões que esta dualidade do direito fiscal entre o económico e o civil tem provocado mesmo na jurisprudência. Há um caso muito curioso que tem a ver com a chamada isenção de compra para revenda no IMT. O que é isto? Bom, uma empresa que tenha por objeto a compra de imóveis para a sua revenda beneficia de uma isenção de IMT se, depois do prazo de 3 anos após adquirir o imóvel, ou revender a qualquer terceiro. Isto é assim que está formulado no Código de IMT. Ora bem, como sabemos, a aquisição no IMT, eu expliquei há bocado e muitos conhecerão, as aquisições suscetíveis passíveis de IMT não coincidem com as aquisições de propriedade no Código Civil. É um leque muito mais variado. A questão é saber, quando se dá a revenda, portanto, para se obter esta isenção de 3 anos, quando ocorre essa revenda, vamos aplicar o mesmo conceito que temos no IMT, os mesmos conceitos, ou seja, os conceitos latos. Por exemplo, em vez de se revender stricto sensu, faz-se um contrato de promessa-contradição ao fim de 3 anos. Isto vale ou não como revenda? E tenderíamos a pensar, bom, isto parece-me simples. Então, se o Código de IMT acolheu no conceito de aquisição as tais várias aquisições económicas, então porquê é que, para efeitos de revenda, não haveríamos de ser coerentes, consistentes, não é? Há aqui uma coerência sistemática, lógica. Mas a verdade é que o STA já se dividiu sobre esta matéria. E o que me parece aqui lá está, nós estamos num plano de interpretação económica e em que a receita é fundamental, as considerações sobre a receita. Então temos 2 acordos completamente dispares. Temos um acordo em que o STA nos vem dizer, não, sim senhor, devemos acolher o conceito lato de transmissão que flui do código IMT, e precisamente outro acordo em que se diz, não,
A lei fala de revenda. E revenda é o contrato de compra e venda. Não há outro contrato que releve para este fim. E depois nós perguntamos, bom, mas então, se aqui é uma isenção, se esta isenção é feita para não penalizar estas empresas que não estão a enriquecer com aquela aquisição, elas estão a enriquecer depois quando vendem e fazem uma mais-valia. Mas isso é tributado no IRC, não tem nada a ver com o IMT. Porquê é que não se aceita que a tal revenda seja igual, em termos jurídicos, ou seja, igual àquela que está definida para as aquisições? Bom, mas temos aqui uma querela doutrinal. E, portanto, o que nós vemos é que, de facto, existe uma grande coincidência entre estes institutos, ou estes conceitos do direito civil e os seus homólogos do direito fiscal, mas aquilo a que assistimos é que é um distanciamento, uma dissociação cada vez maior do direito fiscal em relação ao direito civil. Eu não sei. Temos mais 5 minutos. Mais 5 minutos. 5 minutos. Eu queria aqui entrar noutro tema e vou tentar ser muito rápido. E este fala bem deste distanciamento, que é o tema da interpretação das normas jurídico-fiscais. O nosso legislador, na Lei Geral Tributária, estabeleceu o princípio de que, bom, o direito fiscal não é aqui um tertium genus, não é um género diferente dos outros, não é um ramo do direito que está fora do universo do direito e, portanto, devem aplicar-se os mesmos cânones interpretativos que constam do Código Civil. E, portanto, nós sabemos que o Código Civil nos autoriza a interpretações literais, nos autoriza a fazer interpretações extensivas de acordo com o espírito do legislador, portanto, com a meris legis, e nós achamos que, nós juristas que interpretamos o fiscal, achamos que esses instrumentos são absolutamente suficientes para nos munirmos dos instrumentos para interpretarmos corretamente a lei fiscal. Há todo um lastro doutrinal que nos ajuda a também interpretar a lei fiscal. Mas o legislador, na Lei Geral Tributária, permeável a pressões, lá está, as tais pressões económicas, introduziu o número 3, que basicamente diz o seguinte: persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender-se à substância económica dos factos tributários. Isto já é algo radicalmente diferente daquilo que está no Código Civil. O que é esta substância económica dos factos tributários? É aquilo que é a conjuntura da altura, aquilo que um juiz achar que é as implicações daquele fenómeno naquele tempo determinado, com aqueles constrangimentos de receita, com o país sob assistência? O que é esta substância económica? A doutrina, por acaso aqui, nem se dividiu muito. A doutrina entende que esta norma é uma norma fútil. Porque se nós aplicarmos os cânones interpretativos do direito civil, nós sabemos que o legislador podia ter pensado na substância económica ao legislar. Ou seja, ele podia ter querido, com aquela norma, captar um determinado fenómeno económico, mas, porventura, a letra da lei ficou aquém daquilo que ele queria. Mas para isso nós já temos as normas gerais do Código Civil, as normas interpretativas. Não precisávamos desta substância económica aqui. E isto, o que é que eu acho que é o que é que achamos que é esta interpretação económica que está aqui introduzida? Ela, no fundo, vem dar eco a algumas correntes que defendem interpretações económicas ou funcionais consoante aquilo que vigorar na altura em que o intérprete está a formular a sua interpretação. E isto, obviamente, tem consequências muito gravosas. Aliás, nós temos assistido, isto só para nos aproximarmos da conclusão, nós temos assistido a algumas decisões dos tribunais que nós pensamos que
têm sido irrefletidas na medida em que, de facto, a vertente económica tem sido sublinhada e a certeza e segurança jurídica têm sido postas em causa em algumas situações. Eu não falo concretamente do STA. O STA tem feito um trabalho que eu acho que é exemplar na pedagogia da interpretação das normas fiscais, mas, de facto, nos tribunais inferiores nós temos assistido a um distanciamento já excessivamente pronunciado daquilo que é o direito civil e daquilo que é a doutrina interpretativa. Eu dou só um caso para ilustrar esta minha asserção. Foi um caso até que, aqui ninguém é bom juiz em causa própria, mas foi até um caso em que intervim. Era um caso muito árido, a matéria era muito técnica. O que estava em causa era saber se os espaços de circulação entre os lugares de estacionamento devidamente demarcados num centro comercial, se são área bruta dependente. São chamada área bruta dependente, depois tem uma ponderação para a construção do chamado VPT, o Valor Patrimonial Tributário, que é a realidade sobre a qual depois incidem os impostos, o IMT, o IMI, etc. Bom, e o que é que nos diz a definição da área bruta dependente? Diz que é uma área coberta e fechada de uso exclusivo, ainda que constitua parte comum, mesmo que situada no exterior do edifício da fração, cuja utilização é acessória relativamente ao uso a que se destina o edifício ou fração. Portanto, é uma área coberta e fechada de uso exclusivo. Ora, nós estávamos perante um centro comercial cujos lugares de estacionamento eram utilizados por quem quisesse. Não havia qualquer restrição. Não estava vedado o acesso. As áreas de circulação serviam naturalmente todos os lugares de estacionamento. Não havia áreas de circulação privativas de um determinado lugar de estacionamento. E o que disse neste caso, o Tribunal Central Administrativo sobre isto foi o seguinte: que os espaços de circulação, tal como os lugares de estacionamento, são de uso tendencialmente exclusivo pelos utilizadores do centro comercial, ou podendo ser, se os mesmos assim o entenderem, pelo que igualmente procede a matéria destas conclusões recursivas. Ou seja, a lei diz são áreas de uso exclusivo. E o Tribunal diz de uso tendencialmente exclusivo pelos utilizadores do centro comercial. Bom, mas pode ser pelos utilizadores do centro comercial por qualquer outro. E mais, nem sequer é de uso exclusivo dos titulares daquelas frações concretas. São áreas de circulação. Isto era a mesma coisa que avaliar como área bruta dependente a rua que passa em frente à casa de cada um de nós. Porque, de facto, elas dão acesso à nossa casa. Mas não são de uso exclusivo. O que é que acontece? Acontece que, de facto, torna-se cada vez mais imprevisível a tarefa de prognose de decisões em matéria fiscal. E porquê? Por causa deste distanciamento. Por causa, se calhar, de uma tendencial indisciplina dos intérpretes, indisciplina dos julgadores e por falta de apego àquilo que o direito civil nos ensina. Eu teria muito mais para dizer, mas de facto a mensagem que eu queria passar era nos 50 anos do Código Civil interessa refletir sobre se no direito fiscal nos distanciamos em excesso do direito civil. Obrigado.